E outra definição que o presidente da República precisa fazer é a indicação do novo procurador-geral da República ou da nova procuradora, porque Augusto Aras deixa o cargo amanhã. A subprocuradora Eliseta Ramos está assumindo agora interinamente, é a quarta vez que temos aí um procurador-geral da República ou uma procuradora de forma interina até que haja uma indicação do presidente da República. E eu até acompanhei o Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, dizendo, olha, eu já deixei claro aqui que eu penso que Lula não tem de ter pressa para essas indicações, tem que ser no tempo dele, do jeito que ele quiser, né? E que não há necessidade de você se apressar. Eu acho que até me cantaram agora que a gente tem essa entrevista. Vamos dar uma olhada rapidamente. O Brasil já teve outras situações de interinidade no cargo. Acho que o presidente tem que ter calma, tranquilidade, é a sua prerrogativa constitucional de fazer a escolha deste nome que vai ser encaminhado para o Senado ainda, tem a sabatina, então eu defendi junto ao presidente que ele não tem que ter qualquer tipo de exigência em relação a esse calendário. Bom, Lula tem que ter o tempo que ele precisar para indicar o Procurador-Geral da República. Agora, o que esse cargo traz ou não de diferença para a fiscalização daquilo que faz o governo federal e o que a gente pode ter de mudança a partir do nome que vier, hein, Alan Gani? Esse cargo ele é muito importante. Vamos lembrar que a Operação Lava Jato ela começa a ser dissolvida, inclusive quando Augusto Aras ele assume, né, como Procurador-Geral da República. Ele assume aí o cargo máximo na PGR. Coincidência ou não, a Lava Jato começa a perder força e hoje fica muito claro porque ele dá entrevistas contrário à Lava Jato. Então, é um órgão muito importante porque vai até, inclusive, ditar para onde vai ser direcionado o canhão anticorrupção. A procuradora agora que assume interinamente o cargo, ela é tida como uma procuradora muito técnica, muito comprometida com a instituição, uma funcionária de carreira e com uma visão bastante anticorrupção também. Então, se o presidente Lula demorar nesta escolha, a sociedade ela está, pelo menos aí, bem guarida aí com a procuradora Eliseta Ramos. Fábio Piperno, você acha que há necessidade de pressa ou tem que ter tranquilidade, fazer tudo no tempo do presidente, como menciona ali o ministro Alexandre Padilha? O presidente tem que indicar um grande nome. Se vai ser na semana que vem ou daqui 20 dias, isso é o menos importante. O fundamental é que ele... Porque, veja, a procuradoria, ela tem quadros de altíssimo nível, então não vai ser o fim do mundo se algum interino continuar exercer essa função por 1, 2, 3, 5 semanas. Isso já aconteceu, se eu não estou enganado, antes da nomeação, da indicação da Raquel Dodge. Um desses últimos aí acabou sendo antecedido por um procurador interino. Então, não, veja, o principal problema não é a interinidade, é quem vai ser o efetivado. Fala, Dávila. Seria ótimo, é isso que eu estava dizendo. Se o critério fosse o que o presidente Lula acabou de declarar, seria perfeito. Aí podia manter essa pessoa técnica lá, que na interina, efetivá-la, seria ótimo. O problema é que por trás desse discurso que queremos alguém para servir o país, as instituições e tal, sim, tem uma agenda política e eles têm interesse em montar essa agenda política. Esse é o problema. E cada vez que a PGR é politizada, é um desastre. Como foi no caso de Aras e como foi no caso do Janot. Foram momentos terríveis para o Brasil, para a Procuradoria, que aumentaram brutalmente a insegurança política no país. Aras considerado o engavetador aí por muitos. Um engavetador e outro incendiador da República. O Janot. Aquele caso do Janot custou para o país uma reforma da Previdência. Exatamente. Né? Tava tudo certo para passar. Ia votar aquela semana. Ia votar naquela semana, né? Com aquela ideia de grampear, então, o ex-presidente da República, o Michel Temer. Aquilo, evidentemente, não derrubou ele, mas enfraqueceu. E a reforma da Previdência ficou para 2019. Imagina o ganho que a gente teria, né, se a reforma da Previdência fosse aprovada ainda naquele ano. E fora quantos regimes especiais tiveram que ser votados depois, porque não estava no projeto do Michel Temer. 4h26 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco estamos de volta. Nós estamos falando do Ministério Público Federal, aquele que garante uma série de ações que podem mudar, inclusive, a vida da população do país inteiro. E do principal nome que comanda, inclusive, tudo aquilo que vai ser realizado por
por esse ministério, né, Gustavo Segré? Não seria interessante começar a pensar em que, por exemplo, o procurador-geral seja escolhido ou sugerido pela oposição, independente de qualquer governo? TCU, por exemplo, estamos falando do Tribunal de Contas da União. Mas isso não vai manter uma politização do mesmo jeito? Porque aí você vai colocar uma pessoa que, entre aspas, perseguiria o governo atual justamente porque teve uma indicação da oposição? Não aí você está levando em conta também interesses políticos da mesma forma, não é? Perseguir. Em nenhum momento nenhum falo de perseguir. Claro, mas poderia garantir que sim ou que não. Dependeria muito da pessoa que fosse indicada, mas que abre brecha, abre. Vou justificar de outra forma. Se o governo do PT escolher alguém para PGR anticorrupção, seria como ir para comer num fast food e pedir uma salada. É incongruente. Não tem nada a ver. Por quê? Porque não interessa ir contra a corrupção. O governo mais corrupto da história, segundo investigações dos governos anteriores. Então, não me parece que tem um compromisso. A dúvida é, se colocam pessoas que são amigáveis, e aí uma das características que mencionou estava na tarja do presidente, que não tenha medo da imprensa. Por que alguém deveria ter medo da imprensa? A nossa função é questionar e criticar com argumentos. Não uma crítica pela crítica em si, mas que um ministro tenha que ser colocado porque não tem medo da imprensa. Não, ele tem que saber com um notável saber jurídico. Não tem que ser feito um coaching para encarar a imprensa. Isso não é um mérito para um ministro da Corte Suprema. Fala, Piperno. Não, eu acho que, veja, o presidente ele tem aí uma série de nomes. No passado, Lula 1, Lula 2, tanto na PGR quanto principalmente o STF, que são os nomes mais vistosos, que a gente se lembra mais, escolheu vários nomes que fizeram história, né? Entre eles, por exemplo, lá para o STF, o ministro Joaquim Barbosa, que foi inclusive era o presidente da Suprema Corte, quando muita gente foi condenada pelo mensalão, gente inclusive do próprio governo, acabou indo para a cadeia. Gente do governo, aliás, naquele momento, presidente do PT, do PTB, do PL, enfim, o Valdemar, o Roberto Jefferson, enfim, o Dirceu. Então, e vejam, dos 4 nomes, isso eu esqueci de falar antes, dos 4 nomes que não são homens brancos que foram para o STF em todos os tempos, o presidente Lula escolheu 2. Escolheu Joaquim Barbosa e também a ministra Carmen Lúcia. Então, eu espero que ele continue com esse alto padrão nas suas indicações. Alto padrão nas indicações, Segré e Alan Gani. Eu não vejo que é um alto padrão, com exceção do Joaquim Barbosa. Aí sim, eu acho que foi uma escolha muito boa. Agora, os 11 ministros do Supremo, eles estão toda hora nos holofotes, críticas de muitos juristas. O próprio Congresso agora está incomodado com esse protagonismo do Supremo Tribunal Federal e começam agora trabalhos práticos para tentar frear os ministros do Supremo. Então não vejo que há um alto padrão, muito pelo contrário. A imagem do Supremo está extremamente desgastada. Inclusive, a gente sabe por fontes de bastidores que tem ministro do Supremo incomodado com outros ministros do Supremo. Por quê? Porque vão frequentar um restaurante, tem cara feia do pessoal, né? Os familiares não se sentem à vontade. Então, eu acho que assim, é um sinal de anomalia da sociedade é que todo mundo sabe os 11 nomes dos ministros do Supremo, né? Mas não sabe os 11 jogadores da seleção. Eu não sei nem os 11 jogadores do São Paulo. Então, ministro do Supremo é para ter uma atuação discreta. Então, não vejo esse alto padrão aí que o Piperno está colocando. Altíssimo padrão. Oi, Piperno. Altíssimo padrão, vários deles. Ministro, por exemplo, Aires Brito. Né? Mas não está mais lá, né? Não. Mas vem cá, estou falando daqueles nomes que já foram indicados em alguma vez. Muitos já se aposentaram. Mas já teve ministro que morreu. Mas muitos que foram indicados, inclusive, pelo governo do PT, causam aí bastante críticas da sociedade. Por exemplo, o próprio Barroso, Piperno. Olha, nada que se iguale a André Mendonça e Nunes espera aí, Piperno. Uma manifestação do presidente do Senado, eles não receberam, não. Não, pela primeira vez a gente viu um presidente do Senado dando um puxão de orelha, que foi no caso do Barroso, quando ele falou, derrotamos o bolsonarismo. E não foi o primeiro ato falho dele, né? Ele já deu declarações muito ruins além dessa. Disse também, perdeu o Mané, eleição não se perde, né? Se toma, uma coisa assim. Não é uma fala de um ministro do Supremo, evidentemente, né? Fala, Segré. Tem 1.340.000 advogados registrados na OAB. Desde 2011,
para trás não tem os registros de cadastros especificamente por raça ou por sexo. De 2011 para aqui foram 635 mil. 170 mil se declararam pardos, 41 mil se declararam negros. E mantendo a mesma lógica, provavelmente 50%, talvez um pouco menos, sejam mulheres. Tem que ter alguém aí com o notável saber jurídico para o presidente possa escolher.